Alice Berenson tinha 33 anos quando matou o marido. E assim começa o primeiro capítulo desse livro de hoje, A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Eu não conhecia esse autor e foi uma boa surpresa a obra que ele trouxe e que eu vou conversar com vocês agora. A Paciente Silenciosa tá aí para virar filme e eu acho que vai ser um filme muito interessante, tem tudo para ser. Já me atraiu por tratar de arte e de psicologia, duas coisas com as quais eu me identifico demais, eu adoro. A Alice era uma artista, pintora, e o marido dela, que foi assassinado, era um fotógrafo. Então a gente vai ter durante toda a obra várias associações com teatro, com obras de arte de maneira geral. E isso é encantador. Ele leva a gente para esse lugar, mas sem se tornar uma leitura enfadonha, sem se tornar muito cult, mas sempre dentro da nossa zona de conforto. É um livro para diversão, para entretenimento. E ele vai contar a história da Alice, que tinha um casamento aparentemente ótimo. Ela amava o marido, eles viviam muito bem. E o que faz essa mulher matar o próprio marido? E mais, temos mais um componente que se traduz na capa, no título. Depois que ela assassina o marido, ela não fala mais nada. Nada, nada, nada. Ela tenta se matar depois, conseguem salvá-la. Ela é internada numa clínica psiquiátrica, é a Royal Free Hospital. E lá, os psicólogos, psiquiatras, toda a equipe tenta de todas as formas possíveis fazê-la falar, se comunicar de alguma forma, tentar entender o que se passou com ela e tentar recuperá-la de certa forma, mas isso se mostra praticamente impossível, a ponto de a equipe como um todo desistir do caso dela. Olha, não tem como, fizemos tudo o que era possível, tudo que a teoria indicava para nós. E essa história tende a se manter para sempre se não fosse o nosso protagonista, Theo, que é um psiquiatra que resolve trabalhar nessa clínica justamente por esse desafio, o desafio da Alicia. É um caso que fica muito famoso porque ela é uma artista muito bem sucedida, sai em vários jornais, e ele se atrai pelo desafio. Ele chega lá e ele fala: eu vou tratar essa mulher e eu vou fazê-la falar. Ela vai falar comigo. E todo mundo, tolinho, mas é claro que não. Esses novinhos, né? Chegam, já querem mandar. Pega o bonde andando, já quer sentar na janelinha tomando refrigerante. Mas o cara é bom, ele leva a sério o que ele tá fazendo. E nessa de ele ser bom, de ele levar a sério, nós começamos a conhecer um pouco de alguns recursos psicológicos que podem ser utilizados. Muito interessante, assim, para qualquer pessoa leiga mesmo. E ele não consegue se limitar àquele contexto hospitalar. Ele vai além. Então, além de um psicólogo, ele se torna um investigador. Ele quer capturar elementos que estão fora da clínica para ajudá-lo a chegar até a Alice de fato, para que ela permita essa chegada dele. E aí ele vai conhecer pessoas com as quais ela se relacionava, para entender como é que era essa história dela antes, o que ela trazia, quais as coisas que podiam estar lá dentro da mente da nossa personagem, para fazer com que ela cometesse esse assassinato um tanto quanto inusitado. E ele vai vendo mesmo que era muito inusitado ela fazer isso. Ninguém imaginava que isso poderia ser possível. E ao mesmo tempo, o que é muito interessante, a gente vai conhecendo mais esse personagem, o Theo, com os seus problemas pessoais. Então aquela coisa, né? Psiquiatra, psicólogo, não tem problema pessoal. Quem dera fosse assim. Mas tem muitos. E ele traz, a gente tem questões ligadas a relacionamentos amorosos, tóxicos inclusive,
que são questões que estão muito em alta hoje em dia, que são muito importantes da gente discutir, de a gente refletir sobre o assunto. E o livro traz uma projeção disso, uma forma de a gente pegar essas experiências e refletir sobre a nossa vida, a vida das pessoas que a gente conhece, um tema tão corriqueiro, infelizmente, hoje em dia. Então eu não posso entrar mais em detalhes, senão eu vou dar spoiler para vocês, mas a gente tem muito dessa relação problemática, doentia, a gente tem muito do cara que quer ajudar, mas ao mesmo tempo precisa de ajuda. E é um thriller fenomenal. Essa curiosidade, esse quê de Agatha Christie, essa vontade de descobrir o grande mistério, o que a fez cometer esse crime. Eu ainda não falei, mas parte da narrativa é feita pelo Theo, o psiquiatra, e a outra parte da narrativa é o diário da Alicia de antes do assassinato. Então a gente vai conhecendo um pouco dela, da mente dela, o que se passava na cabeça dela, e a partir disso tentando descobrir qual que foi o caminho que a levou a cometer esse crime. Então é um livro apaixonante, empolgante, que eu acho que todo mundo que gosta de um thriller, gosta de um suspense, deve ler. É de uma leitura muito fácil, então para quem está começando ainda essa leitura, é muito tranquilo, não é nada desafiador nesse sentido, muito pelo contrário. É desafiador no sentido de você não ficar só lendo o livro e deixar de fazer todas as suas responsabilidades da vida, porque às vezes isso acontece. Mas é uma super sugestão de leitura para vocês. E eu quero muito saber se vocês descobriram o final, porque quando eu li, eu tinha certeza que ninguém descobriria, que aquilo era uma coisa fora da possibilidade. E a minha prima, que leu logo em seguida, falou: ah, mas desde o meio do livro eu sabia. Eu fiquei: como assim você sabia? Jura? Então eu quero saber se você também descobriu, como a minha prima, ou se foi como eu que levou um susto. Mas independente disso, é uma história fascinante. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, curtam esse vídeo para que ele possa ser divulgado para outras pessoas e outras pessoas curtirem e assistirem e a gente consiga muitas visualizações, tá bom? Foi um prazer, um beijo, até a próxima!